Quero meditar com vocês sobre os princípios para uma vida cristã no meio de uma sociedade pervertida. Sabe, amados, eu quero compartilhar lá no livro de Gênesis, quando Deus falou com Noé. Eu já preguei uma vez aqui esse assunto, mas não exatamente esse assunto, né? Preguei outra coisa. Mas eu estava meditando e Deus estava falando comigo. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, falando de como seriam os últimos dias, né? Sabe isso, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Foge também deles. Não é uma descrição nada agradável, mas a Bíblia diz dos últimos tempos, tá? É os tempos que nós estamos vivendo. E Jesus, quando falou lá em Mateus, capítulo 24, 37, 38, que o tempo da sua vinda, os últimos tempos, seriam como nos tempos de Noé. A característica desses últimos tempos seriam como nos tempos de Noé, porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Agora vai para lá. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, esse problema dessa vida nossa no meio dessa sociedade pervertida, nós já estamos vendo isso, tá? Claramente, é só você sair por aí, se relacionar, que você vai logo perceber, né, na carne, muitas vezes, o problema da perversão da sociedade que nós estamos vivendo. Jesus disse que aí no tempo da vida dele seria assim, né? E não teria muita fé no mundo, né? Então, há um estudo aí falando de como é que as igrejas estão, como é que a fé, ao invés de aumentar, está diminuindo no mundo. O evangelho não está crescendo, está diminuindo. Por exemplo, o nosso país aqui, Estados Unidos, hoje é considerado um país que precisa ser evangelizado. Porque muita gente foi criado na cultura de uma vida cristã, mas não tem o Cristo do cristianismo. Então tem que novamente ser evangelizado. Então, essa sociedade, quais seriam os princípios para uma vida no meio de uma sociedade pervertida como essa que a gente está? Eu quero examinar alguns princípios lá do tempo de Noé, porque segundo a Bíblia, isso é mais ou menos a mesma coisa. E não é talvez mais ou menos a mesma coisa, talvez é pior, né? É pior, ok? E naquele tempo Deus destruiu toda a sociedade da época. Então se imagine na volta de Jesus como vão estar as coisas, né? Então veja lá no capítulo 6 de Gênesis. Eu quero examinar alguns princípios. Primeiro eu quero examinar com vocês como é que entrou a corrupção no ser humano. Como é que a corrupção se instalou? Não havia corrupção, ok? Então a palavra nos diz no versículo 2, aí do capítulo 6, diz assim: como se foram multiplicando, no capítulo 1, versículo 1, como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aí tem uma referência, filhos de Deus, filhos dos homens. Há muita bobagem com respeito a isso, hoje em dia, né? Tem gente que diz que esses filhos de Deus aí eram descendência, ou eram filhos que os anjos caídos tiveram com mulheres. Isso é bobagem. A Bíblia diz que os anjos não se casam, não se dão em casamento, está escrito isso claramente na Bíblia. Então isso não é verdade, ok? Então, o que são esses filhos de Deus e esses filhos dos homens? Os filhos de Deus é a geração de Abel. A Bíblia nos diz que Noé teve 2 filhos, Abel e Caim.
Aí é o que aconteceu. O Caim gerou uma descendência maligna, recebeu até um sinal na testa para que ninguém matasse ele, porque ele acabou matando o seu irmão Abel. Então eles se separaram e se desenvolveu toda uma descendência do Caim. E se você for ler a história da descendência do Caim, eram homens violentos. Está escrito lá sobre um camarada que disse que assim que um jovem olhou mal para ele, pisou no pé, fez alguma coisa e ele matou. Né? Então essa era a glória daquela geração. Mas aí o Caim matou o Abel, Deus deu Sete em lugar do Abel. Por quê? Porque Deus estava criando uma descendência, ele não simplesmente deu Sete. Mas o inimigo, desde o princípio, usando o Caim, quis cortar a descendência dos filhos de Deus. Então a Bíblia diz que Deus deu Sete em lugar de Abel, que o Caim matou. E aí então a descendência de Sete era a descendência que andava com Deus, eram os filhos de Deus. Então chegou um tempo em que os filhos de Deus começaram a se encontrar com as filhas do Caim. Os filhos da descendência do Sete começaram a se encontrar com os filhos da descendência de Caim. E veja o que diz o versículo 2. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais entre todas lhe agradaram. Então olha só, como é que essa corrupção entrou? Entrou via o casamento misto. Filhos de Deus casando com filhas do maligno, com gente que não tinha uma descendência das coisas de Deus, ok? Agora veja bem, naquela sociedade era uma sociedade de trabalho braçal, não era uma sociedade como nos dias de hoje. Então quem trabalhava, quem trazia o alimento para casa, quem fazia as coisas era o homem. Quem ficava o dia inteiro com as crianças? A mulher. Quem era a mulher? Filha dos homens. Não conhecia Deus. Então adivinhe como ficaram todos os filhos. Então o primeiro princípio nessa corrupção que houve foi o casamento misto. Foi um casamento onde Deus não era o principal, onde Deus não era o Senhor. Apesar de que o homem era da descendência do Abel, mas a mulher foi criando a criançada e a criançada se distanciando das coisas de Deus. Então o princípio pelo qual entrou a corrupção no mundo foi pela família. Amados, se você olha hoje em dia, o que está acontecendo com a família é uma coisa de louco. Esses tempos, não muito longo aí para trás, eu tive lá na Califórnia e eu estava conversando com um amigo, ele estava me falando que lá você faz o divórcio no drive-thru. Você quer fazer um divórcio, você não precisa ir lá no fórum, não, você faz no drive-thru. Faz o divórcio. Então, vocês vejam como estão as coisas, né? E isso não é o pior. O pior, se você começa a pensar, então, como nossos filhos estão nas escolas, o que é ensinado nas escolas, sabe? A família, se ela não for criada no princípio do Senhor, vai haver uma degeneração, e é o que está havendo hoje em dia, nos nossos dias. Então a corrupção entra por meio da família. A família é a célula básica da sociedade. Corrompeu a família, corrompeu tudo. Então, hoje em dia nós vemos uma coisa acontecendo, e não é só aqui na ICC, aqui também, mas em todas as igrejas e quase que em todas as camadas sociais e quem não é da igreja também. Os homens não são os que tomam toda a iniciativa, não são o cabeça da casa. Deus constituiu o homem para ser o sacerdote do seu lar, o cabeça da sua casa. Então, porque o homem não assume esse papel, as mulheres estão assumindo esse papel. A gente vê aqui, cada vez que acontece um curso de mulher única, como é simples. Mas cada vez que acontece um curso do homem ao máximo, a coisa é muito complicada. Nós acabamos de ter um. Né? Então você vê isso acontecendo. Okay? Os papéis sendo invertidos. O homem como sacerdote do lar, como responsável por ensinar, né? por levar a sua família no caminho de Deus, sendo pervertido. A corrupção entrou depois que Deus destruiu aquela sociedade e entrou de novo da mesma maneira, exatamente da mesma maneira, pelas famílias. Se há uma coisa que o diabo tem sede, é das famílias.
Ele quer pôr inimizade entre filho e mãe, filho e pai, pai e filho, marido e mulher. Eu estava lendo esses tempos um artigo aí sobre divórcio e eu fiquei estarrecido. Porque nesse artigo, e é um camarada muito sério, pesquisador, ele disse o seguinte, que no meio dos que não conhecem Jesus, a taxa de divórcio é 52%. 52%. Agora, pasme, no meio das igrejas, a taxa de divórcio é 56%. O que é que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente o grande esforço do inimigo em corromper as famílias, e entrar através das famílias, e corromper para que a gente viva no meio de uma sociedade corrompida, que a gente já está. E a maneira de corromper foi a família. Então, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos cuidar da família. Nós precisamos cuidar da família. É fácil? Muitas vezes não. Porque você cria o seu filho, enquanto ele está debaixo das suas asas, até porque você é mais forte, ele faz aquilo que você manda fazer. Mas depois ele cresce, e daí? E aí precisa, muitas vezes, ainda continuar amando, ainda que anda num caminho que você não ensinou, que você não quis, mas precisa ser resgatado como família, porque senão você vai acabar criando uma geração igual a de Caim. E nós não podemos admitir isso, ok? Então, o princípio da corrupção vem pela família. Casamento segundo a carne, veja o versículo 4. O que diz aí? Olha só. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Veio gigantes aí. Já tinha gigantes, mas agora também, quando houve o casamento misto aí, veio gigantes. E isso até que é fácil de entender, né? Por exemplo, quando você mescla duas raças puras, mais ou menos puras, há um choque de consanguinidade, né? E se você quer desenvolver, por exemplo, eu sei disso, eu crio animais, né? Você vai enxertando, né? E vai melhorando o teu plantel, vai melhorando, seja do que for, de vaca, de ovelha, você vai melhorando. Foi isso que aconteceu, havia valentes, homens, diz aí, valentes, sabe, por causa de um casamento segundo a carne. Produz homens de renome. Veja o que diz aí. Naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. O que isso quer dizer para a gente? Que eles construíram um nome para si, mas eles não construíram um nome para Deus. Eles eram valentes, mas que tipo de valentia? Não uma valentia no espírito, não uma valentia da fé, não uma valentia segundo Deus. Era uma valentia segundo o homem, segundo a carne. Era uma valentia de briga. Eram brigões, eram gente assim. Então, quando os casamentos segundo a carne acontecem, a produção é essa, né? Então, amados, nós não estamos, muitas vezes, hoje em dia, prestando muita atenção nesse fator da família. A gente que presta muita atenção. Mas, muitas vezes, está passando despercebido para a gente, esse negócio. O quanto nós temos que cuidar da família. O quanto a família é primordial, né? O quanto a família é importante. É como se fosse a menina dos olhos de Deus. Porque corrompeu ali, corrompeu o resto. Então, a corrupção entrou assim. Cria um coração mau. Veja o versículo 5. Olha o que diz aí o nosso versículo 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Já é mal por causa da natureza pecaminosa. Mas aí sabe do quê? Se você anda com Deus e se a pessoa recebe Jesus, ela nasce de novo e essa natureza pecaminosa é crucificada lá na cruz de Cristo. E ela passa a ter a natureza de filho de Deus. Mas quando isso não acontece, ele fica na natureza pecaminosa. E veja o que acontece. O seu coração fica mal continuamente, o desígnio do seu coração fica mal. Você pode educar uma pessoa
a melhor educação possível, mas se ela não nascer de novo, lá dentro dela está o princípio do pecado. A gente chama isso de pecado original, está lá dentro. Uma hora vai sair para fora. Uma hora isso vai se manifestar. Então, esse é o princípio da corrupção. Causa isso, um coração com desígnios continuamente mal. E veja só, por causa da corrupção do coração humano, isso desata a ira de Deus. Versículos 6 e 7, veja o que diz aí, versículos 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Claro que essa palavra aí, me arrependo, não é a palavra que eu e você usamos. Ai, me perdoa, estou arrependido. Porque Deus não é um homem para se arrepender, né? Então o que acontece? Quando diz aí, quer dizer que quando Deus viu a situação, Ele não tinha criado o homem para esse tipo de coisa. Então quando Deus viu essa situação, o coração dele se pesou. E Deus chegou a perguntar: caramba, olha só onde deu a minha criação, né? Pesou. Então usa a palavra arrependeu. Mas Deus, um Deus onisciente que sabe todas as coisas, não é o arrependimento segundo o homem, só para você saber o que está dizendo o texto, né? É um arrependimento de pesar no coração. Aquilo pesou no coração de Deus. Então a corrupção traz um peso no coração de Deus e desata a ira. Veja o que diz o Romanos capítulo 1, versículo 18. A gente não gosta muito desses textos, né? Porque eles são uns textos que confrontam o pecado. E hoje em dia parece que confrontar o pecado, a gente está andando no passo errado na sociedade, né? O ditado aqui no nosso meio, na sociedade que nós vivemos, é esse: that is my business. Quer dizer, não se meta comigo que isso é problema meu. Ok? Então, veja só. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18 até o 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E o que é deter a verdade pela injustiça? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então as pessoas querem andar sem Jesus. Não querem se submeter a Jesus. Então elas detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto porque Deus manifestou. Vai para frente. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram por ele criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Não há desculpa, porque Deus se manifesta. Deus é um Deus que se manifesta. E aí a coisa vai indo. E veja lá, diz assim: e tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Gente, é no meio dessa corrupção que eu e você estamos. É no meio dessa corrupção que os nossos filhos estão. Se você tem filho adolescente, então, isso é uma barra, né? Independentemente do tamanho dos seus filhos, da idade dos seus filhos. Mas é nesse contexto que nós estamos vivendo. E quais são os princípios, então, para a gente poder viver uma vida cristã no meio dessa geração, dessa sociedade pervertida? Primeira coisa, é uma vida que acha graça diante de Deus. Veja o versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis. Diz assim: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. A única maneira de a gente viver no meio dessa sociedade é achar graça perante o Senhor. Agora veja bem, eu gosto muito dessa palavra que está ali, escrita: Noé, porém, achou. Olha, quem que é que acha alguma coisa? Quem está procurando. Quem busca, encontra. Quem procura, acha. Já disse Jesus, né? Então, se o Noé achou, é porque ele estava
concentrado nisso, é porque ele estava de olho nisso, é porque ele queria isso, ele estava procurando isso. Agora presta atenção. Que história é essa de achou graça? Deus já não é todo gracioso, ele já não derramou sua graça sobre nós, ele já não... Uma coisa é a parte da moeda do lado de Deus. Mas aí vem o outro lado da moeda que é o meu e o teu. Nós temos que tomar posse dessa graça. Deus continua sendo gracioso, derramando a sua graça. Agora o problema é se nós achamos a graça. Isto é, se nós nos envolvemos com a graça. Se nós começamos a nos relacionar com Deus por meio da graça. Então a Bíblia diz que o Noé andou nessa geração, que Deus acabou com ela, porque ele achou graça. Amados, se você quer vencer, diz a Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, o Jeremias 29, né? 3, buscar-me-eis, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13, está escrito isso. É interessante, porque nós temos que achar essa graça. A graça está aí. Agora eu quero que você pense nessa figura comigo. Para pensar nisso. Um mundo pervertido, totalmente pervertido, mas graça no meio desse mundo pervertido, esperando ser achado. Então esse mundo, a perversão desse mundo não tem a única palavra. Ah, está pervertido, não há outro jeito mesmo, vai ficar pervertido. Não, Senhor. A perversão está aí, mas no meio da perversão, a graça. Mas essa graça precisa ser achada, precisa ser buscada. Você precisa se concentrar nessas coisas, você precisa querer. Então você acha a graça. A Bíblia diz que o Noé venceu na geração dele, corrompida porque ele achou graça. Agora, o que é que faz a gente achar graça? É uma boa pergunta, né? É o estilo de vida que a gente vive. Sabe, tem um versículo na Bíblia que me impacta. A Bíblia diz assim: aquele que se limpe ainda mais. Aquele que se suje ainda mais. É uma tendência. Se você tomar o caminho de Deus, você vai encontrar mais, você vai ter mais, o Espírito Santo vai te conduzir a ter mais. Mas se você tomar o outro caminho, você vai se sujar mais. Um abismo, a Bíblia diz, chama o outro abismo. É assim que acontece. Então o que acontece? É o nosso estilo de vida. Agora eu quero fazer uma pergunta. Qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo? A primeira coisa que vem assim de bate-pronto na nossa boca, né? Ah, estamos vivendo o estilo de vida cristã. Amados, nós estamos no meio dessa sociedade pervertida. E é muito fácil a perversão ir entrando de pouquinho na nossa vida, que chega um tempo que a gente nem percebe. Porque o que a Bíblia disse? Que foi assim no dia do Noé. Até que o Noé entrou, eles não perceberam, até que veio o dilúvio. Eles não perceberam. Não perceberam. Então nós temos que cuidar da nossa vida cristã. Amados, nós temos que cuidar da nossa vida cristã. Porque senão a coisa vai indo, e nós quando percebermos já fomos muito longe e o caminho de volta é muito difícil. Qual é o nosso estilo de vida? Vai entrando assim sutilmente. Quer ver uma coisa que vai entrando na nossa vida? Sutilmente, a gente nem pensa muito, é o egocentrismo. A gente vai começando a ver a gente como o centro das coisas. Como o centro das coisas, o egoísmo. O egoísmo é característico nessa sociedade que nós estamos vivendo, o egoísmo. E, sabe, a gente vai convivendo, e a sociedade pervertida, ela cria uma cultura. E a gente está no meio dessa cultura, e cultura é um negócio pegajoso. Pega, quando você vê, já entrou muita coisa. Já entrou muita coisa. A cultura vai entrando. A cultura de uma geração corrompida. Veja só. Nossa integridade no meio da corrupção. Veja o versículo 9. Esta é a história do Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus.
A integridade. Qual é a nossa integridade? Qual é a nossa integridade? Um outro exemplo, agora no sentido contrário. Um dia eu estava pagando alguma coisa numa loja e tinha bastante gente assim para pagar e estava bem tumultuada a coisa. E a menina, eu dei lá uma nota para ela e fiz o pagamento e ela me devolveu mais dinheiro do que eu tinha dado para ela. E quando eu olhei, claro, lógico, ninguém é bobo, logo percebe. E aí eu pensei assim, ai, vai faltar dinheiro no caixa dela. E aí eu falei assim, olha, eu acho que está muito tumultuado aqui, né? Muita pressão sobre você, né? E você acabou me dando aqui dinheiro. Pois a menina não queria aceitar. Não queria aceitar. Falou, não, tá certo. Você não me deu isso aí, não, tá certo. Eu falei, sabe do que então? Eu vou deixar aqui e você faz uma doação para quem você quiser. É muito fácil você sair com o que não é seu, numa condição dessa no seu bolso. E sabe como é que se chama isso? Integridade. A gente tem que ter uma certa integridade. O que é meu, pertence a mim, fui abençoado. Mas o engano do outro, que depois alguém vai pagar um preço, é falta de integridade. Entende? Agora, está difícil nesses dias. E eu até depois fiquei pensando, mas por que ela fez tanta resistência? Talvez com medo de ser visto como alguém que erra no caixa, imagina um caixa errando. Né? Talvez, sei lá, alguma razão. Talvez tinha um chefe ali perto, que se ela admite que errou, aí ia perder o emprego, sei lá, eu não sei. Mas alguma razão está por trás disso. Vocês entenderam? Então a integridade, Noé era homem justo e íntegro no meio daquela corrupção toda. Por quê? Como é que você pode ser justo e íntegro? Aí vem o texto, diz assim, Noé andava com Deus. É impossível você andar com Deus e fazer coisas que ofendem o caráter de Deus. É impossível isso. É difícil isso. Você andar com Deus fazendo coisas que ofendem o caráter de Deus. E veja, na cultura brasileira, por exemplo, esse negócio de levar vantagem em tudo, né? Parece que é até uma coisa assim desejável. A cultura brasileira, levar vantagem em tudo. É uma coisa de louco, isso fica no meio da cultura e acaba impregnando a gente. Achar graça tem a ver com a nossa integridade. Tem a ver com o nosso andar com Deus. É impossível você andar com Deus e não ser íntegro, não ser reto, não ser justo, não ter as características dele. É impossível. E não estou dizendo que você vai ser uma pessoa perfeita e nunca vai errar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que há alguns princípios que não pode faltar na gente. Que se faltar, começa a comprometer e de comprometimento em comprometimento a gente vai ficar fora. Agora veja outra coisa que a vida que acha graça encontra. Interessante isso, versículo 13. Então Deus disse a Noé. Deus conversou com Noé. Não foi Noé que conversou com Deus. Deus muitas vezes está constantemente conversando com a gente, mas o problema, sabe o que é? Ouvido nosso, a nossa sintonia. Às vezes a gente está fora da sintonia com Deus. O Noé andava com Deus e ele tinha sintonia. Quando Deus falava com ele, ele sabia que era Deus que estava falando. Às vezes Deus fala com a gente e a gente pensa que isso foi uma ideia que passou na cabeça, alguma coisa assim. Deus disse a Noé, quantas vezes vamos pegar só, nós estamos no comecinho do mês, né? Hoje, vamos pegar esse mês passado agora. Quantas vezes Deus te disse? Quantas vezes esse mês que passou? Quantas vezes você ouviu Deus falando com você? Às vezes a gente vai tempo, e a gente não ouve. E gente, como é que a gente pode andar com alguém que a gente não ouve? Que não há comunicação. Então o Noé tinha comunicação com Deus. Não só ele falava com Deus, mas Deus falava com ele. Então ele achou graça. E ele ouve o pronunciamento da justiça de Deus. Deus contou para Noé o que ele ia fazer. Ele disse a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Que coisa tremenda. Ele ouve o pronunciamento da justiça
de Deus. Há justiça. E Deus é um Deus que vai fazer a justiça. Agora, a gente pode estar com Ele, ouvir o pronunciamento dEle ou não. Ok? Então, uma vida que acha graça. Vamos para frente aqui, o último tópico que eu anotei. Uma vida que coopera para a sua própria salvação. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Nós jamais vamos poder nos salvar. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Agora presta atenção. Diga comigo. Somos salvos pela graça por meio da fé. Ok? Diga por meio da fé. Mais uma vez. Por meio da fé. Agora pense nisso. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Muitas vezes nós estamos pensando que nós somos salvos por meio da graça. Ah, eu estou na graça, já não preciso fazer nada. Ah, é? Fé sem obras é? Porque você é salvo pela graça por meio da fé. Fé sem obras é morta. Então o que acontece? O Noé andava no meio daquela geração pervertida, e um princípio da vida dele é que ele cooperava com a sua própria salvação, não só no seu andar com Deus. Mas veja que coisa interessante. Então Deus diz que vai destruir todo mundo e manda ele fazer uma arca. Gente, a arca de Noé aí no Velho Testamento é um símbolo da pessoa de Cristo, em que nós entramos nele e nós passamos no julgamento de Deus sobre esse mundo, porque a Bíblia diz assim que aquele que nele crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, igualzinho Noé e os seus filhos que estavam dentro da arca. Passaram da morte para a vida. A arca é um símbolo de Jesus. Um símbolo de Jesus. Agora veja bem, o Espírito Santo anseia, a coisa mais que o Espírito Santo mais anseia é construir a vida de Jesus em você e em mim. Você nasceu de novo, você tem a vida de Jesus em você. Agora veja, presta atenção. Você nasceu de novo, você tem a vida de Jesus em você. Lá na carta de Pedro está escrito isso. Que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. E sabe qual que é essa semente? É Jesus. Então Jesus é plantado em você como uma semente. Mas aí isso tem que ser desenvolvido, a vida dele desenvolvida em você. E sabe o que você está fazendo enquanto você faz isso? Está construindo uma arca. Está entrando dentro de uma arca. Você está fazendo igual Noé, construindo uma arca na qual você vai entrar nela e vai passar do julgamento para a vida. Entenderam? Esse é um princípio. Agora a pergunta é essa. O que mais nos interessa construir nesse tempo que nós estamos vivendo? Coisas que vamos deixar aqui? Coisas que vamos levar? Coisas que do nosso interior? Tudo aquilo que você crescer em Jesus, no seu caráter, isso nunca vai sair de você. Vai para o céu. Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver algumas parábolas de Jesus dizendo assim, que naquele dia vão vir uns e sentar nos primeiros lugares na mesa, outros lá atrás. É o crescimento em Jesus. É o quanto você nesse mundo deixou Jesus se desenvolver dentro de você. O quanto você se envolveu. Você imagine, custou praticamente 100 anos, quase 100 anos para Noé, de 100 anos para mais, para Noé construir a arca. Sabe quanto custa para você construir a vida de Jesus em você, de maneira que não mais você viva, mas Ele vive em você? Você pensa que é assim, ó, no estalar do dedo? Nunca. Primeira coisa que tem que acontecer é a mudança de pensamento, que está lá escrito em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí vem a consequência, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Mente não transformada não experimenta a vontade de Deus, porque fica andando na sua própria vontade e não na de Deus. Isso demora para ser construído, como Noé demorou na arca.
Na arca, como Noé demorou. Mas você está construindo uma coisa para a sua própria vida. Então, nós estamos cooperando com Deus na nossa própria salvação, mas na salvação dos irmãos também. Está lá em Coríntios, Paulo dizendo, nós somos cooperadores de Cristo. Vocês são a lavoura de Cristo, nós somos cooperadores de Cristo. Operamos junto com Cristo. Isso que quer dizer ser cooperador. Que coisa tremenda isso! Já pensou você cooperador? E você coopera em duas instâncias. Para a construção da arca da tua vida e da vida do teu irmão, para eles entrarem. Imagine se aquele povo fosse ajudar Noé a construir a arca, quanto aquela arca tinha saído mais depressa. Seria muito mais fácil. Mas às vezes nós estamos assim, não me toque, né? Na igreja, né? Não me toque. Agora, pregar um prego é difícil. Não é fácil, mas nós precisamos fazer isso. E sabe, o que eu acho interessante aqui, que o Noé estava construindo essa arca, mas não era só para ele. Era para ele e a família dele. E se você ler a história da arca do Noé aqui, essa que nós estamos lendo aqui, sabe o que você encontra lá? Que depois de tudo prontinho, estava tudo pronto, Deus podia mandar água do céu. Deus ainda esperou 7 dias com a porta aberta. A Bíblia chama isso do tempo da longanimidade de Deus. Estava tudo pronto, não tinha mais nada para fazer, era só mandar água. Mas ainda Deus conservou a porta aberta por mais 7 dias. Esperando, claro, que alguém entrasse. Porque os bichos já tinham entrado tudo. Noé, a família dele, já estava lá dentro. Ninguém entrou. Mas depois que a porta fechou, ninguém mais conseguiu entrar. Porque a Bíblia é clara. Jesus disse assim, que é aquele que abre, ninguém fecha. Mas é o que fecha e ninguém abre. Então, irmãos, nós estamos nesse tempo da porta aberta. Nós estamos nesse tempo. Nós temos que entrar pela porta. A porta é Jesus. A porta da arca, Jesus é a arca. E ele é também a porta da arca. Está escrito lá em João 10, eu sou a porta das ovelhas. Ok? Então, como é que nós vamos vencer os princípios nessa geração corrompida que nós estamos vivendo? É para nós e a nossa família. A corrupção não pode chegar na minha geração. Claro que depois, nossos filhos grandes, com o seu livre-arbítrio, eles vão ter que tomar as decisões deles. Mas a Bíblia diz, educa a criança no caminho que deve andar e quando for grande não se apartar dele. E se aparta por um tempo e volta. Toma umas lambadas lá no mundo, né? Aperta um pouco e volta. Então, é para nós e a nossa família. E a arca nos leva através de um juízo até uma nova terra. E sabe qual que é essa nova terra? É essa que nós vamos entrar, novo céu, nova terra, onde não tem mais corrupção, onde não vai ter mais nada disso. É esse lugar que nós vamos entrar. Eu quero terminar com 2 perguntas que eu fiz aqui. Nosso estilo de vida nos está colocando dentro da arca? Gente, essa é uma pergunta séria. Tem que pensar nisso. O nosso estilo de vida, nossas prioridades, a expressão do nosso caráter, o que é que a gente busca, buscar em primeiro o reino do céu, a sua justiça, o nosso estilo de vida está nos levando para dentro da arca? Ou nós vamos ser aqueles que vão tentar entrar depois da porta fechar? Então, segunda pergunta, como está a nossa integridade em meio a tanta corrupção? Como é que está a nossa integridade? Nós temos que pensar nisso, nossa integridade. A gente está tentando levar jeitinho, ou a gente está confiando em Deus mais do que em todas as outras coisas? A gente está fazendo o certo, apesar de que a gente possa perder fazendo o certo? Como é que a gente está? Como é que está a nossa integridade no meio de tanta corrupção? Como é que está? Essa é uma pergunta que nós temos que responder pessoalmente, ok? Nós não podemos responder um pelo outro. Essa é uma pergunta pessoal, porque o encontro com Jesus vai ser pessoal. O acerto de contas é pessoal. Como é que está a nossa integridade? Vamos orar ao Senhor, porque
a gente consiga discernir a sociedade que a gente está. A gente consiga discernir os laços que estão aí colocados para a gente. A Bíblia diz que o inimigo arma laço como um passarinheiro. Faz assim o negócio, põe lá uma comidinha dentro, o passarinho vem comer, o lacinho. A gente tem que discernir onde tem laço e onde não tem laço, para a gente pôr o nosso pé, amém?